Olá pessoal, voltando então à nossa aula, né, a segunda parte da nossa aula sobre febre maculosa, né, então um ponto bastante importante quando falamos em febre maculosa, né, então a gente já na primeira parte falamos um pouquinho sobre a bactéria que causa, quem transmite, onde transmite, né, e focando principalmente a febre maculosa aqui no estado de São Paulo, né, já que para deixar bem dinâmico para vocês, tá? Mas quando nós entramos na segunda parte, né, então, primeira coisa que é importante quando você fala numa doença que tem importância em saúde pública, você tem que mais ou menos tentar entender ou tentar descobrir, né, através de pesquisa científica, se uma área, se um ambiente é de risco ou não. Né? E quando falamos em risco, nós estamos tratando de uma doença de saúde pública, né, uma doença que pode acometer humanos, né? Então, nós estamos falando risco deste humano ser acometido pela doença. Né? E febre maculosa, muitas áreas ainda nós não sabemos se ela está ali na área ou não. Né? Então, o que é feito para se classificar se uma área é de risco ou não? Né? Então, normalmente, você coleta sangue de animais, né, faz estudos sorológicos, né, para ver se esses animais têm anticorpos contra a bactéria. Se aquele grupo que você está pesquisando, que você está examinando, 50% mais um tem sorologia positiva, e naquele ambiente há histórico da presença do vetor, você pode classificar aquela área de risco. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, né, a gente falou rapidinho sobre a letalidade da doença, então aqui tem uma tabela mostrando para vocês, é uma tabela de caráter oficial, né, do Ministério da Saúde. Né? Então, essas doenças de caráter zoonótico, né, que são de notificação obrigatória, né, que o médico humano, a pessoa ir a óbito por causa da doença, né, então ele tem que notificar o Ministério da Saúde que a causa da morte daquela pessoa foi febre maculosa brasileira. Né? Então, aqui nós temos vários dados, né, de diferentes anos, e vocês podem observar na tabela que a letalidade sempre está acima de 50%. Né? É uma letalidade muito alta para a doença. Eu não estou falando da sua capacidade de disseminação, né? Porque necessita que o vetor parasita um ser humano para que consiga transmitir a bactéria. E não é todo vetor que está infectado. Né? Só para vocês terem uma ideia, se você faz um estudo sobre uma população de carrapatos, vetores, para ver quantos estão positivos para a bactéria, dependendo do carrapato, dependendo da espécie de carrapato, essa população, normalmente, 1% dessa população, ou abaixo de 1%, vai estar positivo. Né? Então, não é que você vai ser parasitado por um carrapato estrela ou por um carrapato amarelo do cão, que você já vai pegar obrigatoriamente febre maculosa. Não é isso. Né? Sempre a gente brinca, uma brincadeira irônica, de humor negro, né, que a pessoa tem que ter muita sorte para pegar febre maculosa. Né? Mas o problema é quando ela pega. Né? Por causa de, normalmente, da sua sintomatologia ser muito parecida com qualquer outra doença, que causa febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? E nós temos vários exemplos aí. Né? Nós temos dengue, leptospirose, doenças virais, né? Várias outras doenças virais que podem ter esses inícios de sintomas que você pode confundir facilmente com febre maculosa. Né? E devido a essa demora de diagnóstico da doença, né? Por confundir com outras doenças, quando é diagnosticada essa pessoa com febre maculosa, pode ser tarde, né, mostrando aí a sua letalidade altíssima. Só para vocês entenderem de letalidade, nós estamos falando de uma doença que a sua letalidade média hoje é em torno de 50% a 60%. A letalidade de Covid, pessoal, da Covid-19, é em torno de 5% a 7%. Né? Então é uma doença muito mais letal. Então você está falando, Jonas, que é uma doença muito mais séria que Covid? Não dá para comparar, porque a epidemiologia e a biologia das doenças são completamente diferentes. Né? O SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, tem uma capacidade de disseminação entre a população absurda. Né? Ele dissemina rapidamente entre as pessoas, algo que não acontece com a maculose. Né? Mas é uma doença muito importante, né? E é por isso que nós estudamos ela. Né? Porque quem entende mais de carrapato e de animais domésticos, de animais silvestres, do que o médico veterinário. Então, eu achei legal a gente conversar um pouquinho sobre essa doença com vocês, para mostrar o quanto ela é diversificada, o quanto ela é complexa e como a carreira do médico veterinário é complexa também. Né? Porque muitas das vezes nós que estamos de fora, né, da profissão, né, nós achamos que é uma profissão simples, né, que a gente vai fazer veterinária e tratar de clínica de cachorro e gato. Não.
O mundo da veterinária é muito maior do que isso. Tá? Então, só para vocês entenderem, aqui é um outro mapa de São Paulo, voltando para a doença, né, onde está pintado o mapa, são áreas onde já foi relatada a doença, e quanto mais escuro está esta cor da pintura, é porque é uma área mais endêmica, é uma área que tem o maior risco de um humano ser acometido pela bactéria. Tá? Falando rapidamente da ecologia da doença, pessoal, e eu acho legal a gente falar um pouquinho da ecologia, porque vocês vão entender também o quanto essa bactéria ela não é muito inteligente pensando em evolução. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Essa bactéria é tão letal que ela tem capacidade de causar a morte do seu vetor. Se a gente pensa em evolução de patógeno, sobrevida de patógeno no ambiente, não é interessante para um patógeno ele simplesmente matar o seu vetor, o cara que é responsável em transmitir ela, né, no ambiente. E ela faz isso. Né? Ela tem essa capacidade. Tem estudos que mostram que se ela não causa morte do vetor, muitas das vezes ela pode causar complicações na próxima geração do vetor. Olha a baboseira que a gente está falando para vocês aí. Mas, Jonas, quem estuda isso? Entender o quanto pode a bactéria destruir um vetor, trazer complicações para a próxima geração? Quem estuda isso é o médico veterinário, é o biólogo, não é a medicina humana que faz isso. Né? Então, eu achei interessante a gente ter esse bate-papo com vocês, que nós estamos falando de uma importância de uma doença absurda no Brasil, né? E mostrando o quanto a profissão do médico veterinário tem importância hoje em saúde pública e entender doenças. A participação do médico veterinário num setor público de planejamento de doenças zoonóticas é essencial, tudo bem? E aqui, quando se sabe, descobre-se isso, né? Então, veio a primeira pergunta. Alguém também tem que manter essa bactéria no ambiente. Se ela mata o carrapato, alguém também tem que se manter. Que aí recebe o nome de amplificadores de vertebrados. O que é isso? É um animal que consegue manter essa bactéria na sua circulação sanguínea por um período, e durante esse período que essa bactéria está na circulação sanguínea desse animal, o carrapato, ao se alimentar desse sangue contaminado, ele também se contamina. Né? Então, é uma outra forma, fora o carrapato, dessa bactéria se manter no carrapato, ela consegue se manter nesses animais também. E a pergunta qual era? Quem são esses animais da natureza? Né? Então, a primeira desconfiança foi o gambá, né? Porque sempre eu brinco nessa aula, pessoal, que o gambá, o pessoal culpa ele de tudo. Né? O pessoal acha que gambá tem tudo. Né? Porque, na verdade, devido ao fato do gambá hoje ser considerado um animal sinantrópico, né? Que ele está se adaptando a essa modificação ambiental que está acontecendo, e o grande vilão de tudo isso é o homem, né, que cada vez mais ele está destruindo o ambiente natural. Né? Então, por causa que nós estamos convivendo com um animal totalmente estranho para nós, a gente acha que ele tem tudo. Né? Mas quando falava-se em febre maculosa, o primeiro suspeito que poderia manter essa bactéria na natureza de uma maneira muito eficiente era o gambá, e os estudos mostraram que não era ele. Um outro animal que desconfiavam também, porque o equino, pessoal, ele é muito parasitado pelo carrapato estrela, muito parasitado. Tá? Ele é parasitado pelas 3 fases do carrapato, né? Porque o carrapato tem 3 fases de vida, larva, ninfa e adulto. E o equino é parasitado por todas estas fases do carrapato estrela. Então, pelo fato de como ele é muito parasitado pelo carrapato estrela, então desconfiava-se que ele tinha importância também como um possível amplificador da bactéria. Mas os estudos mostraram que ele também não. Tá? E daí eu acho que todo mundo já ouviu falar nela, né? A capivara, né? E se associa-se muito a capivara com febre maculosa brasileira. E realmente a capivara tem uma participação bem importante aí na epidemiologia da doença. Né? A capivara ela consegue amplificar a bactéria na sua circulação sanguínea de uma maneira muito interessante. Né? E um segundo ponto que é muito importante também, né? A capivara ela é muito parasitada também pelo carrapato estrela. Então, além dela ser muito parasitada, ela consegue amplificar a bactéria na sua circulação em média ali por 15 dias. Né? É tempo suficiente para ela ser uma fonte de infecção de Rickettsia rickettsii para carrapato. Né? Então, ela tem uma participação muito interessante aí para o ciclo da doença. Tá? E um outro animal, esse estudo, na verdade, que eu estou dando exemplo para vocês, não é recente, mas acabou de ser publicado um estudo esse ano, em 2021, mostrando a participação do cão. Né? Hoje, o que se sabe, pessoal, que capivara tem uma importância como fonte de infecção para Amblyomys sculptum, para carrapato estrela. E hoje, né, saindo do forno para vocês, né, acabou de ser publicado um trabalho na literatura, que o cão
é uma boa fonte de infecção da bactéria. O cão também consegue amplificar a bactéria na sua circulação em torno de durante uma semana e meia, né, para amblioma aureolato. Então hoje nós praticamente já sabemos muito bem a epidemiologia da doença, né? Sabemos que fonte de infecção para amblioma sculptum é a capivara, fonte de infecção para amblioma aureolato, o cão, né? E aqui eu acho legal a gente comentar um pouquinho também de uma outra disciplina que vocês vão aprender ao longo do curso de veterinária, que chama medicina do coletivo, né? E uma das questões que envolve medicina do coletivo é conscientizar as pessoas sobre a guarda responsável, né? O que é a guarda responsável? Cuidar desse animal decentemente, não deixar ele sair na rua, enfim, e várias outras questões que não vale a pena a gente comentar aqui. Mas hoje o que é visto na febre maculosa, que esse cão, né, que pode se tornar uma fonte de infecção da bactéria para carrapatos, é aquele cão que sai no final do dia, né? Ele tem uma residência, ele tem um tutor, mas ele sai para passear no final do dia, né? E muitas das vezes ele mora numa área de fragmentação de Mata Atlântica, e nesses passeios, né, sozinhos, totalmente não monitorado, ele pode acabar sendo parasitado pelo carrapato, né? E esse carrapato pode transmitir a bactéria para o cão, tá bom? Então, a questão da guarda responsável também acaba impactando diretamente também na epidemiologia da febre maculosa brasileira. E para finalizar, pessoal, para falar que eu não falei nada de clínica médica de cães e gatos, né, para não focar tanto a aula em saúde pública, e a doença nos cães causa algo, né? Então tem esse estudo que foi publicado, né, esse outro estudo, né, esse estudo aqui foi de pesquisadores aqui do Brasil, né, um primeiro relato de um cão infectado e apresentando clínica, né, apresentando sintomatologia da doença, né, um grupo aqui do Brasil que publicou esse trabalho, e tem esse outro trabalho também publicado por um grupo dos Estados Unidos, mostrando que o cão também pode apresentar sintomatologia da doença, né? A doença pode ser letal para o cão também, né? O cão vai apresentar uma anemia grave, vai apresentar sintomatologias neurológicas graves, né? E muitas das vezes a febre maculosa brasileira no cão pode confundir com outras doenças transmitidas por carrapato no cão, como, por exemplo, a erliquiose monocítica canina, né? Então, muitas das vezes, por causa da sua sintomatologia muito parecida, né, o que nós suspeitamos hoje que muitos casos da doença em cão podem estar sendo subnotificados, tá bom? É uma doença em cães que é caracterizada pela sua sintomatologia neurológica, né? Muitos cães podem apresentar alterações neurológicas como convulsões, andar em círculo, nistagmo, síndrome vestibular, né? Esse cão, como eu falei para vocês, apresenta anemia, apresenta uma queda muito baixa de plaqueta, né? Então vocês estão vendo que é uma doença da sua importância, além de ser em saúde pública, ela também tem importância na clínica médica, tá? É uma doença que tem tratamento para cães, é o mesmo medicamento que se trata humano, né, que é um antibiótico, a doxiciclina, né, e o cão ele recebe essa dosagem, né, por via oral 2 vezes ao dia para um tratamento em média de 14 dias. Né? Como eu falei para vocês, a maior problemática dessa doença é o diagnóstico, pensando em humanos, é o diagnóstico retardado que nós falamos, né? A demora no diagnóstico. Por quê? O humano, a hora que ele começa a apresentar sintomas neurológicos, né, provavelmente esses sintomas neurológicos é por causa do impacto de células endoteliais de parede de vaso, né, que compromete toda a questão de oxigenação do sistema nervoso do humano, como causa nos cães, né, e quando esse humano começa com sintomatologia neurológica, o prognóstico dele é totalmente desfavorável, tá bom? Então era isso que a gente ia conversar rapidamente, pessoal, sobre essa doença, né, uma doença que é discutida bastante em doenças parasitárias, em zoonoses, né, então só foi para ter uma ideia, né, da carreira do médico veterinário, o que ele pode fazer dentro da sua profissão. Um abraço e até uma próxima.